Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, queridos? Boa tarde, que a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém? Motivo de alegria estarmos reunidos nesse lugar onde se encontram os homens de Deus, as mulheres de Deus, para adorar a um Deus vivo, que vive e reina para todo sempre. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos, de número 103. E Deus tem falado aos nossos corações. Eu queria compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos feito meditar. E eu creio que vai ser bênção para a sua vida, para a sua caminhada de fé, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, aleluias, Pai. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Salmo de número 103 diz assim a palavra de Deus: bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O interessante desse salmo é que esse é um salmo de Davi, pregando para a sua própria alma, pregando para si mesmo. E é interessante porque muitas vezes nós temos que pregar para nós mesmos. Nós temos que trazer a boa palavra de Cristo para firmar e continuar com os nossos pés firmados nessa rocha que é Cristo Jesus. E constantemente você vai ver através dos salmos Davi falando e pregando para ele mesmo. No texto, como ele diz: porque estás abatida, ó minha alma, e porque se perturbas dentro de mim, espera em Deus e confia, porque Ele virá. Davi está sempre que pode, pregando para ele mesmo, porque os dias, existem dias bons e existem também dias maus. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. A Bíblia diz que há tempo de chorar, mas há tempo de se alegrar. Há tempo de se plantar e há tempo de se colher aquilo que se plantou, diz a palavra de Deus. E existe tempo para todo propósito debaixo dos céus. E Davi sabia muito bem que o melhor lugar para ele estar e habitar era a sombra do esconderijo do Altíssimo. Era o melhor lugar para estar. Em dias difíceis, o melhor lugar para você estar é na sombra do esconderijo do Altíssimo. Nos dias de festa, nos dias de alegria, o melhor lugar para você estar é na sombra do esconderijo do Altíssimo. Em todos os tempos e em todos os momentos, o melhor lugar para habitar é em Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o salmista Davi, ele vai aprofundando a sua oração e o seu relacionamento com Deus. E através desses salmos nós podemos compreender por que a Bíblia vai dizer que Davi era conhecido um homem segundo o coração de Deus. Porque era um homem que conseguia falar e ser o mais sincero com Deus e conseguia ter uma conexão maior com o Pai, ao ponto de saber que aquilo que ele fazia agradava ou não agradava o Senhor, e o seu prazer estava em agradar o nosso Deus. Muitas vezes nós tomamos decisões e fazemos coisas, muitas vezes que estão agradando o bem comum, muitas vezes estão agradando ali a nós mesmos, mas muitas vezes não estão agradando a Deus. E na grande verdade, queridos, a primeira pessoa que nós precisamos perguntar sobre aquilo que nós vamos fazer, se aquilo que nós vamos fazer vai agradar ao Senhor. Quantos estão entendendo aqui? Diga glória a Deus. Se nós tivéssemos esse hábito e isso fosse a nossa cultura, e tem que ser
A cultura de, antes de tomarmos as nossas decisões, perguntarmos a Deus: Senhor, como o Senhor faria? Será que o Senhor faria dessa forma? Será que realmente esse é o melhor caminho? Será que essa é a melhor saída? Pai, responde-me. E você tomar a sua decisão apenas mediante uma resposta do Pai. Oh, queridos, a Bíblia vai dizer que é fácil viver em paz. A gente é que complica tudo. Se vire para esse irmão e fala para ele, diga: é fácil viver em paz, irmãos. Diga: a gente é que complica tudo. Está tudo na Bíblia, amém, queridos? A Bíblia diz que, se possível, ter de paz com todos, mas a gente às vezes gosta de uma intriga, e que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, não é verdade, irmãos? A gente tem tudo para estar tranquilo, mas muitas vezes a gente fica andando e fazendo uma coisa que não deve ser feita. E o importante da jornada é você colocar a sua vida diante do altar do Senhor todos os dias, e o Senhor vai te aperfeiçoando para uma boa obra. A Bíblia vai dizer algo poderoso ainda mais, vai dizer que não saia de seus lábios nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for agradável e só aquela que for trazer crescimento. Essa é a palavra que deve sair dos nossos lábios. E quantas palavras negativas e contrárias muitas vezes não saem dos nossos lábios. E nisso também nós precisamos vigiar. Amém, queridos? A Bíblia vai dizer que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou nós fazemos a vontade de Deus, ou não fazemos a vontade de Deus. Não existe um meio termo, não existe um muro. Ou melhor, a palavra vai dizer que se nós estivermos no muro, nós vamos ser derrubados, vamos ser vomitados, diz a palavra de Deus. O Evangelho é simples, mas precisa ser vivido, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh, aleluias! Minha oração todos os dias: Pai, eu quero viver isso que a Tua palavra tem sido dito, Pai. Eu quero viver esses mistérios, eu quero viver, ó Deus, essa plenitude, ó Deus, que a Tua palavra fala sobre nós, Pai. Não de boca para fora, Pai, mas verdadeiramente, Pai, ser um pequeno Cristo nessa terra. E esse tem que ser o nosso anseio todos os dias. E são com homens como esse que nós aprendemos essas coisas. Davi, ele já é rei aqui. Davi, ele já se posiciona, ele já possui o mais alto cargo daquela época. Ele era rei de reis, rei de reis. Todas as nações respeitavam Israel. Todas as nações respeitavam o rei Davi. Todos sabiam quem era o rei Davi. Davi tinha o mais alto status daquela época. Mas ele se humilha diante de um Deus verdadeiro, porque sabe que tudo que ele tem, tudo aquilo que ele possui, não é meramente senão a graça e a misericórdia do Senhor sendo derramada sobre a vida dele. Como a Bíblia mesmo vai descrever: de mim mesmo nada podeis fazer, mas do Senhor é todas as coisas. Amém, queridos? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor a minha alma, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. E o Senhor é maravilhoso, porque Ele é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades. Ele é aquele que tem poder para perdoar. Aleluias! E o salmista Davi já sabia disso, e ele falava e entregava a sua vida diante do Senhor. E ele pedia perdão ao Senhor por todas as suas iniquidades, por tudo aquilo que ele cometeu, por tudo aquilo que foi errado, por tudo aquilo que desagradou ao Senhor. E ele constantemente entrava em oração, porque sabia que o Senhor é o Deus que perdoa as nossas iniquidades. E não apenas isso, e ele diz que Ele é aquele que sara todas as nossas enfermidades. E eu me lembro de um período da minha vida onde eu estava literalmente com muito medo de morrer. Pastor, se eu estava com medo de morrer, eu estava, irmãos. Faz alguns anos, desde a morte do meu pai, eu acho que, eu não sei nem quantos anos faz que meu pai morreu, já fazem
7, 8 anos, eu acho, alguma coisa assim, não lembro mais. 10 anos faz que meu pai morreu. E eu lembro que baixou uma angústia no meu coração e eu fiquei com muito medo de morrer. Eu achava a enfermidade onde não existia e achava, deu uma neura mesmo. E eu fui orar a Deus, fui nos médicos, fiz todas as baterias de exame, estava tudo ok, estava tudo bem, mas eu ia para casa e aquilo me angustiava, e eu fui clamar a Deus, eu fui buscar ao Senhor. Senhor, aonde estás, Pai? Tira isso do meu coração, Pai, porque isso não provém de Ti, ó Deus. E eu orando e buscando ao Senhor, orando e buscando ao Senhor todos os dias. E aquilo parece que não cessava, e aquilo me angustiava, e eu buscava e continuava buscando, e até eu encontrei esse salmo, e eu encontrei esse versículo número 3, onde diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, e quem sara todas as tuas enfermidades. Sabe, queridos, quem nos sara das nossas enfermidades é o Senhor. Diga glória a Deus. O Senhor é aquele que está sobre nós, é aquele que está no controle das nossas vidas. Ele é aquele que nos sara, é aquele que nos cura, é aquele que nos purifica. Ah, pastor, mas eu tomei um remédio e esse remédio ele fez tão bem, eu estou curada graças ao remédio. Mas quem fez esse remédio foram os homens, e esses homens, eles utilizaram de substâncias químicas, ou de alguma forma essas substâncias veio da terra, veio do nosso planeta, e tudo isso quem construiu foi o meu Deus. Então a ciência também é do Senhor. No fato é que, depois desse versículo, eu compreendi que eu não deveria temer aquilo que falavam, ou aquilo que poderiam dizer algo relacionado. Eu não devia temer aquilo que muitas vezes sobrevinha sobre a minha mente e abatia a minha alma, mas eu devia pregar para mim mesmo, pregar para a minha alma e dizer: olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que existe um Deus que sara as minhas enfermidades. E depois disso, a Bíblia vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aquilo estava vindo sobre mim, mas a resistência, a palavra, a luz da palavra, fez com que eu me acalmasse, e aquilo passou para a honra e para a glória do nosso Deus. O Senhor é aquele que sara as nossas enfermidades. Nós não podemos acrescentar nem um dia sequer na nossa vida, mas o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Existia um rei chamado Ezequias, e a Bíblia diz que o Senhor manda uma ordem ao profeta dizer para ele organizar a casa dele, que o Senhor iria levá-lo. E a Bíblia diz que antes de Ezequias sair, ele retorna e ele escuta aquela palavra, ele se vira, se prostra, vai ao pó e ele clama ao Senhor e diz: Senhor, lembra-te que eu tenho sido um servo fiel a Ti. Pai, lembra-te das Tuas maravilhas. E começou a clamar ao Senhor, pedindo que Deus tivesse misericórdia e acrescentasse a ele mais anos. A Bíblia diz que nem ao menos o profeta saiu do palácio do rei. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem ao profeta para que voltasse e dissesse para Ezequias que o Senhor iria acrescentar muitos outros anos ainda sobre a vida dele. Nós só vimos a um Deus que pode todas as coisas. Você pode se virar para esse irmão e diga: Deus pode tudo, irmão. Deus pode todas as coisas, aleluias. Quem perdoa, no versículo número 4, diz: quem redime a sua vida da destruição, quem te coroa de uma bondade amorosa e tem a misericórdia. Ou seja, Ele é aquele que redime a nossa vida da destruição. Ele é aquele que nos tira do lamaçal do pecado. Ele é aquele que nos resgata do pó. Ele é aquele que pega os que são para confundir. Ele pega os que não são para confundir os que são. Ele é aquele que pode todas as coisas. Ele é aquele capaz de nos tornarmos alguém especial nele, para cumprir propósitos tão diferentes. O fato de nós estarmos aqui, de estar a pastora aqui pastoreando essa igreja, mostra muito daquilo que Deus pode fazer, mostra muito daquilo que Deus pode realizar na vida de pessoas que se dispõem a fazer a vontade dEle. Queridos, eu não sou tão capacitado assim, eu não sou o melhor dos meus irmãos. Oh, queridos, eu tenho tantas coisas a aprender,
Eu tenho tantas coisas a mergulhar ainda na palavra de Deus. Mas sabe, é tão lindo quando quando Deus pega pessoas tão que ninguém daria nada, e você vê Deus colocando pessoas em determinados lugares, que você sabe que ou é a mão de Deus, ou não tem condições de essas pessoas estarem ali. E nós fazemos parte dessa chamada, desse ministério, pela graça e a bondade do nosso Deus. O fato de nós estarmos aqui não é de nós mesmos, mas é puramente o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. E isso que Ele tem feito também sobre nós, Ele também está fazendo sobre vocês, porque era aquilo que você nem merece aos olhos humanos, mas no coração de Deus, Ele já tem estabelecido sobre você, e Ele quer te abençoar, e Ele vai te levar a esses lugares, a lugares mais altos, a lugares onde as pessoas vão se confundirem ao te verem, como vão poder dizer para você, vão olhar assim, mas aquele ali não era o filho de José, aquele ali não era o filho da Maria, olha, aquele dali não brincava comigo de dia, olha como que ele pode estar ali, como que ele está alcançando, como que ele está chegando lá, sabe, queridos, mas é o Senhor, é a graça sobre graça sendo estendida sobre cada um de nós. Não ponha limites aonde Deus não colocou limites. Eu tenho falado esses dias que quando crianças nós queremos ser tantas coisas, e nós abrimos os nossos lábios para dizer que nós vamos ser pilotos de avião, nós vamos ser os médicos, nós vamos ser aqueles que recolhem os entulhos, nós vamos ser todas as profissões, nós vamos ser grandes homens de Deus, olha, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E isso é a essência de Deus, não há limite para o homem, queridos, porque se o Senhor quisesse que você fosse um homem limitado, Ele teria bloqueado esses seus pensamentos, e você só poderia ter um pensamento na vida. Mas o Senhor, Ele deixa nós termos vários sonhos, e isso vai pulsando sobre nós. E muitas vezes, queridos, nós emprestamos ali a nossa boca para falar aquilo que não deveríamos falar, e aí às vezes nós estamos todos cheios, motivados para ser as melhores pessoas, para avançar, para ser grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, para serem influenciadores dos diversos cargos da sociedade, e muitas vezes nós fazemos um papel contrário, quando nós dizemos assim, tu está pensando o quê, menino? Você não vai conseguir. Tu está sonhando alto demais. Você não pode chegar tão alto. Você não vai conseguir conquistar tanto. Olhe ao seu redor, olhe para a sua família, olhe para a sua sociedade, olhe para onde você está inserido. E eu lembro da palavra de Jesus, quando Jesus vai pegar na sua cidade, e a Bíblia diz que ele se reúne, ele diz assim, mas porventura vem coisa boa de Nazaré, porventura este que está aí, não é o filho do José, era o carpinteiro, porventura este que está aí, não é o filho da Maria, esse não é aquele que nós brincávamos com ele. Na grande verdade, queridos, eles estavam querendo dizer, olha, para o padrão da nossa sociedade é incomum, você não vai conseguir romper, você não vai conseguir avançar. Se conforme em viver uma vida mediana, ou melhor, uma vida medíocre, fora daquilo que é a realidade, daquilo que Deus colocou dentro de você. Mas o Senhor, Ele nos proporciona essas oportunidades. Estamos reunidos aqui essa tarde para te dizer que o que Deus quer realizar sobre você vai além do seu pensamento, e no final é o nome dele que vai ser exaltado e glorificado. Você pode se virar para essa pessoa e dizer, não desista daquilo que Deus colocou no seu coração, vai acontecer em nome de Jesus. Quantos estão comigo aqui? Diga glória a Deus. A palavra vai penetrando e vai nos moldando, vai nos limpando, nos aperfeiçoando. Aleluias. Quem satisfaz a tua boca com coisas boas, de modos que a tua juventude se renova como a da águia. Eu acho poderoso isso, porque o Senhor é aquele que nos satisfaz a tua boca com coisas boas. A Bíblia diz que nós servimos a um Deus bom. A Bíblia diz que Ele é um bom Pai. Aleluias.
E muitas vezes nós traçamos aquela ideia de um Deus terrível, de um Deus que vai nos matar, e Deus não quer te matar, Deus quer te salvar. Deus quer endireitar os teus caminhos para que você viva o extraordinário, para que você viva a vida abundante dEle. Aleluias! Ele satisfaz a tua boca com coisas boas, queridos. O que Ele tem para você é bom. E a Bíblia é poderosa, porque ela vai dizer: se vós que sois maus, sabe dar bom presente aos vossos filhos, quanto mais o Senhor que está nos céus. Que coisa poderosa, você tem um Pai bom. Aleluias. Talvez na sua vida física nessa terra, talvez você ainda não experimentou um Pai bom, mas eu quero te dizer que existe um Pai bom, e esse Pai não vai te decepcionar. Esse Pai sempre vai estar com você em todos os momentos, em todos os lugares. Ele é aquele que tem te sustentado até os dias de hoje. É aquele que continua com você. É aquele que está com você. Ele é um bom Pai, e Ele tem um bom plano para nós. Ele sempre tem um bom plano para nós. Não é apenas um plano, é um bom plano. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. De modo que a sua juventude se renova como a da águia. Isso é interessante, porque a nossa juventude se renova como a águia. E sabe como que a águia renova a juventude dela? A águia, quando ela chega por volta dos 40 anos de idade, ela entra num processo onde ela começa a arrancar as próprias penas, ela começa a arrancar as próprias garras, e por último ela arranca o próprio bico dela. E depois disso começa a nascer então novas folhas, novas penas, começa a nascer novas unhas, e começa a nascer então um novo bico. E depois essa águia, ela está renovada, aleluias, para usar novos voos. E o Senhor está dizendo aqui que Ele é aquele que renova a nossa juventude como a da águia. A águia tem 40 anos, e quando ela chega nos 40, ela se renova, e ela está pronta para romper mais 40 anos, com a mesma garra da juventude de 40 anos atrás. Aleluias. Ele é aquele que nos renova, Ele é aquele que nos capacita a continuarmos avançando. Aleluias, para a honra e para a glória dEle. Na caminhada com Cristo não existe esse que já está velho, não existe esse que já está há tantos anos. Na caminhada com Cristo só existe aqueles que estão sendo renovados dia após dia pelo Senhor, dia após dia pelo Senhor, para o cumprimento do chamado, para o cumprimento da boa obra de Cristo Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. No versículo 6 diz: o Senhor executa justiça e juízo a todos os que são oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus atos aos filhos de Israel. No versículo de número 8, o Senhor é misericordioso e gracioso, tardio em irar-se e abundante em misericórdia. Ele não repreenderá para sempre e nem guardará a sua ira para sempre. Aleluias! O Senhor é aquele que Ele entra com justiça e com juízo para com todos aqueles que são oprimidos. Oh, queridos, todos os oprimidos, todos os injustiçados, o Senhor está a olhar todos. Não pense que todos passam em vão, ou que o Senhor não está vendo. Deus sonda e conhece cada coração. Amém, queridos? Ele faz conhecidos os seus caminhos. O Senhor é misericordioso e gracioso, tardio em irar-se e abundante em misericórdia. E muitas vezes nós achamos que o nosso Deus é um Deus que se ira facilmente. Nós pensamos que Deus vai pesar a mão, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Ei, queridos, esse não é o comportamento do nosso Deus. Mas pelo contrário, a Bíblia diz que Ele é tardio em irar-se e abundante em misericórdia. E eu lembro de uma frase que tem falado muito comigo durante todos esses tempos, que diz o seguinte: seja amigo da misericórdia, porque você nunca vai saber, nunca saberá quando precisará dela. Você pode dizer isso para o seu irmão, diga: seja amigo da misericórdia. Diga: você nunca saberá quando precisará dela.
E a Bíblia vai dizer que Ele é tardio em irar-se, meu Deus. E como nós precisamos aprender mais desse Deus. E como eu preciso aprender mais desse Deus. O Senhor tem aqui o que nós chamamos, queridos, da virtude do fruto do Espírito, né? Ele tem a paciência, Ele tem o domínio próprio. Tardio em irar-se. E se irar facilmente, queridos, deve ser colocado diante de Deus, para que Deus venha controlar, para que nós venhamos controlar as nossas emoções. Amém? Mas pelo contrário, o Senhor nos ensina que nós devemos ser abundante em misericórdia. Diga graças a Deus. Abundante em misericórdia. Na grande verdade, nós queremos mais estar irados e muitas vezes praticarmos cada vez menos a misericórdia. O Senhor nos ensina basicamente o contrário. Ele não o repreenderá para sempre, nem guardará a sua ira para sempre. Aleluias. E quando o Senhor, queridos, então Ele age sobre nós, muitas vezes para nos corrigir, para nos alinhar, para tentar endireitar as nossas veredas, mas até aí o Senhor não faz isso perpetuamente. Ele não nos repreende para sempre, mas tudo tem um tempo, e nem guardará a sua ira para sempre. Ele não fica irado constantemente ao nosso respeito. Quantos estão entendendo isso? Digam graças a Deus. Tudo passa, tudo tem um tempo. No versículo 10 diz: Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. Aleluias. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, e não nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui, queridos? Que não é aquilo que você fez, não é aquele pecado que você cometeu, que vai fazer, queridos, com que você se arruine cada vez mais, que você mergulhe no fundo do poço, e você acha que não tem mais jeito para você, e você acha que o Senhor não perdoa. E deixa eu te dizer uma coisa, que Deus está querendo dizer aqui, é que a consequência do seu pecado deveria ser uma, mas Ele diz que Ele não faz de acordo com o merecimento do pecado que cometemos, mas pelo contrário, Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Quantos podem dizer amém por isso? Porque muitas vezes, queridos, nós queremos ser aquilo que nós sempre dizemos, né? O crente justiceiro, né? É ou não é, irmãos? Nós queremos ser o crente justiceiro. Você errou, irmão, então agora você vai ver. Não é isso? Ah, você pecou, então agora você vai ver. Ah, Senhor, pega a vida daquele dali, Senhor. Pega a vida daquele que roubou, pega a vida daquele que fez isso, pega a vida daquele que fez aquilo. Tem que matar, não é assim, queridos? Eu sigo um grupo na rede social que fala de notícias, né? E às vezes tem notícias tão ruins lá, e aí a gente percebe assim, e o outro diz assim: já foi tarde, deveria ter morrido mais. Mas a gente percebe o quê? Que é a justiça, né? É o homem querendo fazer as suas próprias justiças. Mas o Senhor está dizendo: olha, não é assim que o Senhor trata, não é assim que Deus faz. E não somos nós que vamos fazer, não somos nós que vamos operar a justiça com as próprias mãos. Quantos estão entendendo isso? Diga amém, irmãos. Não é você, queridos, está tudo nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que Ele não vai medir de acordo com os nossos pecados. O Senhor tem a medida dEle, queridos. E quem somos nós para irmos contra o Senhor? Quem somos nós? Nós não fomos nem o seu conselheiro, ou nem primeiro nós demos a Ele para sermos restituídos alguma coisa. Ele é o Senhor, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia vai dizer que Ele é o grande eu sou, o todo-poderoso. Aleluias! Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande as suas misericórdias para com os que o temem. Olha a medida de misericórdia para com aqueles que temem ao Senhor, que o Senhor tem. Ele disse: olha, assim como o céu está elevado da terra.
Oh, queridos, eu não sei quantos quilômetros nós temos que percorrer para chegar ali na atmosfera, para rompermos ali a atmosfera. Nem tenho esse conhecimento, mas você tem ideia da grandeza, daquilo que é a misericórdia de Deus sobre mim, sobre você? Queridos, nós não éramos para ter mais chances. Todos nós que estamos aqui hoje, nós já pecamos, porque a Bíblia diz que aquele que não pecou já está cometendo pecado. Todos os dias nós falhamos, todos os dias nós erramos. Se não fosse a misericórdia do nosso Deus sobre nós, queridos, nós não estaríamos nós aqui. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Mas a misericórdia nos alcançou, a misericórdia do Senhor é grande, ela se estende dos céus, ela se estende da terra, o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim Ele removeu de nós as suas transgressões. E isso aqui é algo poderoso, porque a Bíblia vai dizer que o pecado que o Senhor perdoa, Ele não lembra mais. Se vira para esse irmão e pregue para ele, diga: o pecado que o Senhor perdoou de você, diga: Ele não lembra mais. Quem gosta de lembrar dos pecados é o homem, quem gosta de apontar o dedo é o homem. O negócio com Deus é bem resolvido e bem alinhado, irmãos. Se Ele perdoou, queridos, está perdoado. Pastor, mas deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz que o Senhor não lembra. Sabe quem lembra, queridos? Somos nós. É ou não é, queridos? A Bíblia diz que o Senhor não lembra. Aí sabe o que acontece? Muitas vezes a gente vê homens de Deus, mulheres de Deus, enraizados ali, em uma crença limitante, como que se Deus não tivesse perdoado o pecado, e Deus já perdoou esse pecado já faz muito tempo. Da primeira vez o Senhor já perdoou esse pecado, mas a pessoa ela não consegue se perdoar, ela não consegue aceitar esse perdão de Deus, e Deus está dizendo: filho amado, eu já te perdoei, filha amada, eu já te perdoei, vamos para cima, vamos para a próxima fase, vamos romper, vamos avançar. Mas muitas vezes ela olha para dentro dela e diz: não, Senhor, o Senhor não está entendendo, é aquele pecado lá, e Deus está dizendo: que pecado? Eu nem me lembro mais, eu afastei esse pecado de você, do oriente ao ocidente, olha, eu nem lembro, você está trazendo uma memória, algo que nem existe mais. Você pecou quando? Eu não lembro desse pecado. Na grande verdade, nós estamos ali cheios de remorsos, cheios de coisas, mas Deus, queridos, então nós precisamos fazer uma lavagem, dizer: Senhor, lava, purifica a minha vida, Pai, purifica a minha mente. Não existe esse pecado, o Senhor perdoou. Quantos estão entendendo isso? Glória a Deus, queridos. Pare com essa ideia de que você tem que arrastar esse pecado a sua vida toda. Ei, queridos, para com isso. Se você se arrependeu do seu pecado, se arrependeu dessa prática, Deus é fiel e justo para perdoar. A Bíblia vai dizer que nós somos uma nova criatura, e esse novo, queridos, faz menção a que tudo aquilo que estava lá atrás, tudo aquilo que eu cometi lá atrás, foi apagado, foi jogado fora. Agora eu vivo uma nova vida em Cristo. Mas se não tiver isso bem firme na minha jornada, queridos, eu vou acabar mergulhando e ficar muito tempo nesses conflitos internos, e impedindo o crescimento de Deus sobre nós. E o salmista já compreendia isso. No versículo 13, eu já estou finalizando, a Bíblia vai dizer: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Aleluias! Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Oh, querido, se compadecer é se abrir, se compadecer é cuidar, se compadecer é intervir, se compadecer é se importar, é estar junto, é auxiliar, é fazer tudo aquilo que for preciso para abreviar ou para interromper a dor daquele filho. Nós servimos a um bom Pai, aleluias. Ele vai fazer o que for preciso para interromper. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Ele quer que você cresça. E muitas vezes Ele compreende que você só vai crescer se você romper por isso tudo que você está passando, continuando crendo e confiando e perseverando nele. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor.
Como o pai se compadece dos seus filhos, assim ele se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, ele lembra de que somos pó. Amém, queridos? Ele sabe disso, e o Senhor conhece a cada um de nós como ninguém conhece. A Bíblia vai dizer, queridos, que Ele se fez homem e habitou no nosso meio, e eu acho isso poderoso, porque tudo aquilo que você passa, todas as suas aflições, todas as suas lutas, todas as suas guerras, o Senhor Deus viveu isso, quando estava encarnado em forma de homem. Jesus Cristo viveu tudo isso. E eu acho poderoso até na palavra de Deus, porque Lázaro, quando morre, a Bíblia diz que Jesus chora. E como que Jesus chora, se ele mesmo sabe que vai ressuscitá-lo? Jesus chora porque ele era homem, e homem chora, homem sente as lutas, sente a jornada. Homem se entristece porque há tempo para todo propósito debaixo dos céus. A Bíblia vai dizer que o Senhor sobe para orar, e a Bíblia diz que está pesado, e ele desce, ele pede aos discípulos, diz assim: olha, vocês não podem orar comigo mais um pouco, vocês não podem velar comigo mais um pouco. Ele está sentindo no corpo físico dele a dificuldade de caminhada, e pede a intercessão. Quando estava lá no Getsêmani, a Bíblia diz que ele olha para os céus, ele soa sangue, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, Pai, está tão difícil, Pai, está tão pesado, Pai, eu não estou conseguindo. Mas ele, no final, ele diz assim: Senhor, mas todavia seja feita a tua vontade, e não seja feita a minha. Ou seja, eu quero ir até o final por os meus filhos, eu quero ir até o final por cada um deles. E ele decidiu ir até o final por você. Ele decidiu ir até o final por mim. Esse é o nosso Deus. Quanto ao homem e os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois o vento passa por ela e ela se vai, e o seu lugar não mais o conhecerá. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Diga glória a Deus. E esse é o nosso Deus, e esse é o nosso Pai. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus. E é interessante, né? Porque ele fala que quanto aos homens, os seus dias são como a erva que floresce no campo, pois vem o vento, passa por ela e se vai, e o seu lugar não mais o conhecerá. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem. O homem vai passar, nós vamos passar, queridos. Nós vamos passar. Se nós não formos arrebatados, nós vamos passar, nós vamos morrer. Mas as misericórdias do Senhor, queridos, elas vão perdurar. A Bíblia vai dizer que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele é o nosso Pai. Essas eram as orações de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero que você, com seus olhos fechados, comece a fazer a sua oração com o Pai agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você começasse a colocar a sua vida diante do altar do Senhor, porque nesses versículos que nós lemos aqui, cada um deles fala uma mensagem diferente, mas trata do coração do homem de Deus, fala de um coração de uma mulher de Deus, e você se identifica com cada versículo e com cada texto dessa oração. E eu quero dizer para você, queridos, que o Senhor está nesse lugar, que o Papai está aqui, e o Senhor quer de você, queridos, que você verdadeiramente venha se entregar por inteiro e por completo a Ele, que você verdadeiramente venha estar firmados nessa rocha que é o Senhor, que você verdadeiramente venha temer ao Senhor, porque o segredo é temer ao Senhor, é respeitar o senhorio de Deus, o segredo é você entregar a sua vida para o Senhor, e saber que Deus irá mover o seu sobrenatural ao seu favor. Todas as outras coisas serão acrescentadas sobre você, mas primeiro é preciso você pregar para a sua alma. Você precisa pregar para a sua alma.
Você precisa falar com Deus para a sua alma. Você precisa mover o sobrenatural. Você precisa bendizer ao Senhor. 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 Em todo tempo e em todos os momentos. Em todo tempo e em todos os momentos.